Olá, pessoal! Você sonha em falar inglês fluente sem aquela pronúncia travada? Conheça a fórmula do inglês fácil, que transforma 6 anos de estudo em apenas 3 meses. O segredo? Cada povo vê o som escrito de um jeito diferente. Mas com a tabelinha do inglês, você desvenda o código do som das letras, pronunciando natural como nativo. Adeus frustrações, olá comunicação orgânica. Imagine se comunicar com o mundo todo em viagens, trabalho ou Netflix sem legendas. É simples, rápido e comprovado. Oi, gente! O nosso próximo convidado do podcast é o Victor. Ele é espanhol e o papo está imperdível. Fala, meus queridos e minhas queridas, sejam todos bem-vindos a mais um episódio. Estou aqui com ela, Thalita Santos, seja bem-vinda. Oi! Também estou com ele, o nosso querido professor André. Salve, salve, pessoal! Bom, pessoal, pela primeira vez o Jimmy tá recebendo um gringo, olha aí que legal, que bacana, né? Mas um que mora no Brasil, e mora especificamente em Goiânia, né? Pelo que eu tô certo, né? Estou recebendo hoje o espanhol Victor, seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Meu nome é Victor, sou de Pernambuco. Que legal, que legal. Conta um pouquinho da tua história, como é que você veio parar no Brasil, Victor? Olha, é uma história até meio um pouquinho longa, cara. Porque começa lá atrás, lá no 2006. Eu conheci minha esposa, né, na Espanha, né? Ela foi com os pais para a Espanha, né? E eu conheci ela lá, né? Aí minha esposa estava conversando com os amigos, né? Amigos, uma prima dela, né? Ia com os amigos. Aí a prima dela é a namorada minha, é a namorada de um amigo meu, né? Aí ela me apresentou. Aí eu conheci ela, hein? Aí comecei a conversar com ela e tudo mais. Ela já falava espanhol, né? Ela já falava algumas coisas em espanhol e comecei a falar com ela, conversar. Tentei um pouco mais sobre o que é o Brasil e tudo mais. Aí foi conhecer o pai dela, né? Só que aí foi que eu levei um vaso de água fria. Porque o meu sogro, né? Que agora é meu sogro, né? No momento ele fala assim: você só vai namorar com minha filha se for no Brasil. Aí eu falei assim: nossa. Foi assim que começou esse enrolar de querer ter essa ideia de vir para o Brasil. Que bacana, que legal. Mas foi uma coisa assim, você começou. Mas quanto tempo foi de namoro, assim? Vocês se conheceram? Ela foi uma viagem para Espanha? Foi alguma coisa assim? Ou ela já morava lá? Não, ela foi com os pais dela para a Espanha, né? Foram de visita para uma tia dela, né? Foi como se fosse um intercâmbio, sabe? Aí eu conheci ela. Foi, tipo assim, 11 anos atrás. Aí o que acontece? Aí eu vim no Brasil para me casar com ela, sabe? Aí o que aconteceu? Tudo um enrolar diferente, porque quando eu cheguei no Brasil, me aconteceu tanta coisa. Cheguei aqui para me casar, eu tive que cancelar o buffet, eu tive que cancelar a igreja, fui deportado, tuve que, no dia que a gente foi casar, é, no, quem se casou foi a minha cunhada com a minha esposa, eu tive que ir embora para o Brasil, me aconteceu muita coisa diferente. Mas essa história eu quero saber, como assim? Você foi se casar e chegou a polícia e falou, volta pra Espanha. Como é que foi Não, isso? foi assim, eu estava eu tive que trazer uns documentos, né, da Espanha para poder casar aqui no Brasil, tá? Aí eu tive que traduzir e tudo mais, né? Aí na hora que eu fui no cartório, aí a moça falou assim: tá faltando documento. Eu não sabia que era como uma declaração de eu estar solteiro no meu país de origem, né? Aí eu esqueci dessa declaração ou não me informaram direito. Aí vai lá, eu pede, faço uma procuração para minha tia que estava na Espanha, fez todo aquele processo de traduzir e mandar para o Brasil. Quando eu chego no Brasil,
Quando foi na hora de casar, faltava também outro documento do Brasil, que é da Polícia Federal, que eu tinha que trazer um nada consta, daqui, do tempo que eu estava aqui, um nada consta. Aí eu vou inocente, né, na Polícia Federal, com meu passaporte, tirar o nada consta. Aí passou do tempo do prazo estar no Brasil. Foi mais de 3 meses que eu fiquei aqui. Na hora que a moça viu meu passaporte, a polícia viu o passaporte, dizendo, você tá ilegal aqui, ué. Aí pegou meu passaporte, carimbou, selou, falou assim, você tem 8 dias para você sair do Brasil, que você vai ser deportado. E eu já tinha a data marcada, buffet, igreja, tudo certinho para me casar, e eles pegaram meu passaporte. Mas eles me deram o nada consta, fui no cartório, eu tive que fazer. O pessoal lá do cartório me falaram que podia, me deram uma solução. Você pode fazer uma procuração, né, alguém que você conhece, para poder, né, assinar por você, né, para não, pelo menos, esse documento não perder. Aí vai lá, eu pedi para minha cunhada, a ver se podia, né? Aí eu fiz a declaração no nome da minha cunhada, né? E eu fui embora para a Espanha. Aí no dia foi minha esposa, né? E a irmã dela, que se casaram. No cartão que assinou, né? No cartório. Aí, tipo assim, era dia 9 que a gente se casar, né? Aí comprei uma passagem para ela ir para Espanha lá pro dia 10, né? Foi tudo corrido assim, né? Mas foi uma aventura. Foi uma aventura para se casar aqui no Brasil. Mas depois fizeram o casamento bonito na igreja, aí não foi aí não foi Não, a irmã aí já dela, aí tinha o foi você. documento, já tinha todo aquele. Legal. Foi aquele... Não, aí Bom, já a gente foi, né? A gente estava na Espanha, nós ficamos por lá, depois aí decidiu, já, não, vamos voltar de novo, né? Que é mais fácil minha família vir para o Brasil, né? Para a gente fazer a cerimônia aqui, né? Na igreja. Minha esposa é muito devota, muito católica, né? E a gente sempre cuidou de a gente ter a bênção de Deus, né? Então, a gente voltou para o Brasil, a gente fez tudo, o processo de casar na igreja e tudo mais, né? E graças a Deus deu certo. legal, legal. Acho que tem um episódio de uma série, acho que chamada Skins, que eu lembro, acho que de 2015, alguma coisa assim, que tinha também um episódio acho que o cara ia se casar, mas o cara não podia estar comparecendo no casamento e tal, aí tinha o seu casamento, só tinha noiva. Aí me fez lembrar desse fatídico episódio da série. E no registro do cartório está a assinatura de minha cunhada, não está na minha. Bom, primeiro um comentário. Nossa, que história! É uma ótima história. E é só ir reforçando, né, gente? Quem quer casar dá um jeito. Isso aí foi. A cara do Henrique. É a cara do Henrique. Foi loucura. Senti uma indireta. Não, que brincadeiras à parte. A pergunta que eu tenho é: esses anos todos que você já tá aqui no Brasil, você já sofreu algum preconceito por ser gringo, por estar aqui e também por ser casado com uma brasileira? Não, nunca. Porque se fala aqui no Brasil? Nunca. Isso que eu acho interessante. O brasileiro é muito acolhedor, aquele, né? Ele é esse que quer saber como que é sua história, né? Aquela vontade de saber do outro, né? Isso é muito agradável do Brasil, sabe? Uma coisa que nunca passou comigo, né? O que eu vi foi muito gringo pra cá, gringo pra lá. Um falam que você é de Paraguai, outro que falam que é não sei o quê. Só porque você fala outro idioma, né? Que é de outro país, já fala que é gringo. E do que você trabalha, Victor? Eu sou encarregado de elétrica numa empresa, numa indústria aqui em Goiânia. Que se encontra realmente em Aparecida de Goiânia. Legal, bacana. E tem muitos espanhóis em Goiás? Em Goiânia, mas para ser mais exato? Tem alguns espanhóis. Só que eu não tenho muito contato com eles, né? Porque tem um bar em Goiânia de espanhol, né?
Foi uma vez, mas contato direto com eles não. Já teve contato, né, na empresa que eu trabalho, né, a César Modular, né, que mexe com módulos. Aí trabalha com os venezuelanos, né? Então, esse contato com que fala de habla hispana, contato com espanhol mesmo, não. Eu queria saber, professora, né, quer fazer alguma pergunta? Eu vou aproveitar, né? E seguindo na onda da Thalita, você disse que não sofreu preconceito por ser casado com uma brasileira aqui no Brasil. Mas e lá na Espanha? Que eu sei que tem uma. O pessoal diz muito que a mulher brasileira é mal vista na Espanha, né? Questão ali de prostituição, ou então de outros termos, né? Ali, questão de xenofobia, preconceito. Lá na Espanha, teve algum tipo de problema? Não, da minha família não teve nenhum, porque pô, lá eles foram bem acolhedores também com minha esposa, né? Também que quiseram saber, né, como que é no Brasil, né? Bom que eles foram curiosos também em saber como que é, né? Eles não pensaram nesse lado também que tem, né? Tem, lógico, né, aquele preconceito de vir de outro país, né, para o nosso país, né, com o nosso país, e eles querem saber se realmente vem para trabalhar ou só para delinquir, ou às vezes só para fazer coisas erradas, né, no caso, né? Então eles ficam realmente pensando que pode acontecer isso, né? Você vem você sai de um país, do seu país, para delinquir em meu país. Esse é o pensamento de alguns, né? Então por isso que quando se encontra com pessoas assim, já esse tipo de, como falam aqui no Brasil, esse pé atrás, né? Uma pessoa que fica aqui fora. Mas a minha família, graças a Deus, não teve nenhum preconceito com minha esposa, nem família dela, né? Que já conheceram eles e tudo mais. Bom, eu queria perguntar um pouco dos esportes agora. Você você é Barcelona ou você é Real Real Madrid? Madrid. É a Madrid. Real Madrid, olha só que legal. Real Madrid, olha só que bacana, né? Papai Cristo. O grande Muchas gracias, afición. Este é para vosotros. clube, né? É o maior clube do mundo. E o pessoal aí gosta bastante do Fernando Alonso e do Sainz? Nossa, Fernando Alonso, né? O povo gosta. Todo final de semana, quando tem, né? Você vê lá, qual é a cultura lá de se reunir em bares, né? A gente vai em um bar com os colegas, com os amigos e vamos assistir uma corrida, né? Ou até de MotoGP, né? Estrela Galícia de lá. Né? Por exemplo, Ah, sim, verdade. Verdade. aqui em Goiânia teve essa corrida, né? E quase a metade dos que correram, né? Eram espanhóis. Sim, verdade. É que eu sou mais da Fórmula 1, né? Então a gente tem dois pilotos aí, o Sainz também, né? Carlos Sainz aí grande piloto e tudo mais, né? E agora a gente tem o Alonso, que, pô, 2 vezes campeão do mundo e tudo mais, né? Dá seu orgulho. E a Espanha, que é campeã da Copa do Mundo de 2010, né? A grandiosa Copa da África, né? Quem nunca esqueceu da Espanha e Holanda, né? Grande final da Copa. Eu lembro que eu era criança, lembro desse grande jogo. E assim, uma coisa que eu queria te perguntar, né? E aí em Goiânia, qual time que você torce? Você é Goiás, Atlético Goianiense? Ou aqui, time do coração, não muito assim, mas eu gosto mais assim do Flamengo, sabe? Mas aquela, né? É porque tem aqui no Brasil, no Goiás, não sei se você tem aquela rivalidade, né? Aquele Goiás e Vila Nova, né? Tudo mais. Quem eu gosto mesmo assim, é do Flamengo. Flamengo, legal, bacana. Eu sou coxa, eu sou Coritiba, né? Infelizmente empatamos hoje, mas sofro bastante, né? Que o nosso time, o coxa, apesar que tá melhorando, assim, tá? Esse ano a gente não pode reclamar que não estamos lutando para não cair, né? Mas a gente sabe que o estado de Goiás também tem uma grande rivalidade, os 3 maiores clubes, né? Goiás, Atlético Goianiense e Vila Nova fazem uma rivalidade muito grande, né? E o Goiânia, assim, eu não conheço Goiânia ainda, mas o pessoal fala que o pessoal daí gosta muito da música sertaneja. Aí você tem grandes
cantores da música sertaneja, né? E para você que é espanhol, chegar em uma cidade que é calor, né? Acredito que aí é bastante bem calor, que tem um grande público, né, de música sertaneja, porque tem muitos cantores que são do estado. Como é que foi tudo isso para você? Saber que aqui em Goiás, né, tem essa demanda demais, eu acredito eu, de aqueles cantores de bar, né, que são de bar e começa a explodir a nível nacional, né? Isso eu achei muito interessante, porque, tipo assim, aqui você vê tipo, esses cantores que saíram da rua, de bar, e explodiram a nível nacional, né? Gustavo Lima, um deles que cresceu de bar, né? Tem outros cantores que saíram, que agora se fugiu, Cristiano Araújo, acho que né, na época ela saiu. Então, tem muito cantor, né? Que você já, por exemplo, que tem uma rua aqui perto que eu já passei muito, né? Para ir, eles montam um som, né? E fica cantando na hora que passa no semáforo, né? Aí fica pensando, será que um dia esse cara vai explodir como cantor, né? Antigamente, o pessoal que via era muito a Goiânia para poder é, ser famoso, né? Eu já escutei na época aquele Leandro Leonardo, né? Que esconde aqui, e vários cantores, né? Bacana, legal. Quero abrir novamente para perguntas. Thalita, professor André. Thalita, pode perguntar. Já pegando esse gancho aqui, né, do que o Henrique falou, gostaria de saber como é que foi para você meio que se adaptar a uma cultura diferente, a uma realidade diferente. Oh, foi difícil. Foi difícil porque eu vim de uma cultura, nossa, que é, entre aspas, um pouco mais fria, mais séria, né? Mas voltada para menos aberta que a brasileira, né? Que o brasileiro é alegre, gosta de conversar, né? Aquele querer saber, né? Aquela quentura, né? Do que o brasileiro tem, né? Para nós não, é um pouco mais sério, a gente é mais menos aberto, somos mais reservados, né? Então, para mim, me adaptar a essa cultura foi difícil. Eu chegava aqui, né, eu cheguei aqui às vezes com a família da minha esposa, né, eles começavam a conversar e aquela gritaria e aquela, como eles falam, como que o brasileiro fala, mubuca, né, e aquela conversa e eu ficava observando assim, nossa, eles falam e conversam e ri alto, né, e tem uma hora que começam a cantar, né, sai aquele sertanejo e começam a cantar, do nada começam a dançar e foi bom, é bom, né? Esse contraste, né? É muito. Ah, sim, sim. É o lugar que você vai, cara, nossa, a galera festeja mesmo, né? Apesar que eu ainda sou um brasileiro bem reservado ainda. Eu gosto mais, a Thalita sabe, a gente gosta mais de ficar em casa e tal, não somos tanto da vulca, mas vai nos botecos aí, é festança, é xingamento, futebol. Então, o brasileiro é apaixonado por futebol. Eu ia te perguntar, os espanhóis, eles gostam mesmo de futebol? Tipo, o futebol também tá na raiz do povo espanhol? Sim, Ou tem sim. outro esporte que o pessoal gosta? Não, o espanhol o espanhol é a língua realmente do futebol. Do futebol, por exemplo, aqui, ó, tem dos grandes clubes mesmo. Tem aquelas escolinhas de futebol, eles que falam de base, né? Algumas cidades onde eu morava, né? Eles tinha um lugar que eles chamam como se fosse um estádio, né, do próprio do estado, né? Da cidade mesmo que cuida, municipal, né? Só que ele é fechado, o pessoal é, jogar bola, né? Cada parque tem um reservado de futebol para jogar, né? Incentivam para poder jogar. Só que o povo, igual que eu estou te falando, ele é um pouco mais reservado, menos, menos aberto, assim, né? Ele se reúne com amigos, pronto, mas ele gosta de jogar bola todo final de semana, todo
pelo menos na minha região, meus pais, minha mãe gosta do Real Madrid, quando tem um jogo, já chama para poder assistir, né? Então, é bom, gosto mesmo. Bacana, legal. Uma das coisas que eu ia te perguntar também, né? Para quem não sabe, o Vitor, você acabou seguindo a página do Gimito e eu ia te perguntar como é que você conheceu o Gimito? Como é que você conseguiu conheceu a gente, né? Conheceu o Instagram lá e tudo mais. Eu estava pesquisando, né? Aí na hora que me chamou foi o nome, né? Fiquei curioso, né, com o nome, Gimito. Aí eu entrei, vi vocês têm como se fosse um mascote, né? Aí no início do A Instagram, Mari, né? bonequinha, a Mari. Aham. Isso, Mari. Aí me chamou a atenção e comecei a ver aquelas entrevistas. Desculpa. E comecei a ver aquelas entrevistas de vocês, muito interessante, muito bom. São uma realidade que você não está acostumado a ouvir e saber dessa história de outro. Isso é muito, muito bom. Muito bom. Achei interessante. A gente fica lisonjeado de uma pessoa que não é brasileira estar escutando a gente fica, ó, o Gimito é mundial hoje, né? Então a gente fica muito feliz. Agora, para quem não sabe, o Gimito pode estar disponível em breve para vários idiomas, que agora o próprio YouTube ele tem um recurso de traduzir simultaneamente. Não é todos os posts que tem, mas você consegue traduzir, por exemplo, fica uma coisa ainda meio artificial, mas, por exemplo, tem a F1 Academy, que é a categoria das meninas da Fórmula 1, que você pede para traduzir e traduz de uma forma bem bacana. Então, através da IA e tudo mais, você também está conseguindo levar também a transmissão para os países. Mas eu fico muito feliz de você estar escutando a gente e tudo mais, né? E eu, como um grande cara de pau, cheguei lá e convidei ele para participar do podcast, porque eu vi o seu Instagram também. E vi que você ensina espanhol para os espanhóis que moram aqui no Brasil. Como é que é isso e tudo mais? Como é que surgiu essa ideia, esse movimento? Essa ideia surgiu do quê? Porque para mim foi meio que difícil entender algumas. Eu comecei como um tono de humor, né? Estou começando com um tono de humor, ensinando aquilo que eu mesmo foi difícil de aprender. E é difícil de entender ainda, né? Algumas palavras. Então eu coloco um pouco de humor e ensinando, né? Que isso aí é da vantagem que o brasileiro gosta. Ele fica curioso, né? Aí eu falei, não, eu vou entrar então por esse ramo, né? E ensinar com humor. Legal, bacana. E eu achei super legal o seu conteúdo e tudo mais. E Obrigado, é muito bacana que você está agora começando a postar esses conteúdos e isso é bem bacana. Bom, quero abrir para perguntas aqui, Thalita Santos, professor André. Vou aproveitar, porque assim, eu não sei se talvez a minha conexão tenha falhado, ou eu não acabei prestando tanta atenção, mas você é de qual região da Espanha, Victor? Sou do Sul. Do Sul? Andalucia, Que legal. do Sul, lá para Córdoba. É, Caliente, mais quente, a região um pouco mais pro sul, sabe? Mas mesmo assim, na época de frio, faz muito frio. Tive um professor da faculdade que se formou ali na região de Córdoba. Acho que na universidade que tem ali, na região. Não me lembro agora o nome de cor, mas ele sempre falava bastante sobre o clima ali, sobre as diferenças culturais. E, aproveitando aí, o que você achou, assim, qual foi a maior surpresa positiva que você teve quando veio para o Brasil, daquela coisa que você de ouvir falar e a realidade daqui? O que você achou mais legal, assim, mais interessante, além ali da acolhida e tudo mais? Gente, assim que quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa que eu fiquei surpreso é aquilo que eu te falei, né? De aquele negócio do brasileiro. Mas o famoso jeitinho brasileiro, esse famoso jeitinho brasileiro, realmente eu fiquei, né, surpreso com isso, porque sempre
o brasileiro sempre tem jeito para tudo, né? Sempre acha um jeito. Faltou tá sem trabalho. Eu dou um jeito. Começa a fazer os bicos dele e quer sair né? Quer sair à frente, quer conquistar, né? Então, isso aí foi uma grande descoberta para mim, porque eu já tinha ouvido falar, porque esse jeitinho brasileiro, ele é famoso. Esse jeitinho brasileiro é famoso, eu já ouvi falar dele e consegui, né, vendo pessoalmente aqui, que realmente é um povo que quer se superar, por mais dificuldades que ele tenha, ele quer ser melhor, ele quer conquistar, né, sair daquilo, né, não fica aquele acomodado, né, ele gosta de ir à frente, né, sempre lutar por aquilo, né, e isso aí é muito bom, e é uma coisa que eu achei muito interessante aqui. O povo lá, né, na Espanha, realmente, a gente gosta de ser mais reservado, mais na nossa, somos mais rígidos nas leis que nos pedem aqui, por exemplo, que no trânsito, fazendo, você não pode estacionar aqui, né? Não pode estacionar aqui. A gente não pode, né? Não posso, não vou deixar meu carro aqui. Agora não, o brasileiro a gente não pode estacionar. Ele deixa o carro e diz, não, é rapidão, vou ali, não, eu só 5 minutos, vou lá, olha para mim. Aí pede para um desconhecido, que não conhece de nada, para olhar o carro dele, porque é rapidão, e esse rapidão passa de 5 minutos, passa de 15, passa de 20, e tem aquele jeitinho, aquele gingado de conversar aí, né? E acho que para mim foi muito interessante mesmo isso aí. Esse famoso jeitinho brasileiro é famoso, cara. Acho que a gente tem um jeito, assim, de algumas coisas que só o brasileiro tem mesmo, exclusividade nossa, né? Mas, olha, você conhece, qual outras cidades do Brasil que você também conhece, Victor? Sim, eu conheço São Paulo, Santa Catarina Navegantes, eu fui para Humberto Carreiro, Alice Park, fui lá que tem no Alice Park, lá tá do lado do Blumenau, sabe? Bem do Blumenau. Alice Park. Oktoberfest? Não peguei aí Oktoberfest. Não. Quando eu fui, foi fora de temporada, eu fui a Alice Park, lá tem faz neve artificial, né? Levei meus meninos, né, para eles ver a neve e tudo mais, né? Já tive exatamente Brasília. Nossa, é muito bonito Brasília, né? E Anápolis, aqui do lado, a cidade perto daqui. Essa é uma cidade que Bacana, legal. O Brasil tem, assim, Curitiba você não chegou a conhecer, a gente é do Paraná. Não, eu tenho vontade de conhecer essa região lá pro sul, né, que é muito bonito, né? Aqui é frio também, tá frio pra caramba aqui agora, né? A gente, meu Deus do céu, não sei como é que tá aí em Mafra, professor. Mas tá frio pra caramba aqui. Aqui em São José, Curitiba, né? A gente é, na verdade, São José dos Pinhais, que é do lado de Curitiba, né? E é interessante, assim, porque o povo do Paraná é considerado o europeu do brasileiro, né? Que a gente também o povo aqui do Paraná é considerado bem fechado comparado a outros tipos, né? Porque a gente. Eles brincam que a gente é fechado. O paranaense ele não se mistura com ninguém, né? Então ele é mais na dele, ele é tranquilo e tudo mais, né? Diferente de um carioca, um paulista, que você tem um hábito já de se comunicar melhor, é mais festeiro. Aqui em São José mesmo, assim, se chegar à noite aqui em São José, você não vai ver boteco, é tudo fechado aqui. Essa galera tá tudo em casa. Tem salvo raras exceções, você vai para Curitiba à noite, tem, claro, casas noturnas, mas assim, comparado a São Paulo, Rio de Janeiro, a gente tem bem menos, assim. Então, o povo daqui também, aqui do Sul, é um pouquinho mais reservado, né? Santa Catarina, onde você foi, tem muita colônia alemã, muito colonizada pelos alemães, então tem muita família com descendência alemã, né? Se tem o Oktoberfest, que é uma festa típica da Alemanha, que eles fazem uma versão aqui no Brasil.
Então você tem esse hábito de você ter muita descendência alemã, de muitas famílias e tudo mais, né? Minha avó, meus avós quer dizer, agora eles não estão mais aqui entre nós, mas meu tio ainda mora lá de São Bento, né? Então São Bento, uma cidade tipicamente alemã, assim, as casas, a construção da cidade, você vê as casas todas típicas alemãs, e muitas pessoas falam alemão fluentemente lá, né? E isso é bem, bem interessante. E uma das coisas que eu ia perguntar, assim, para você, você comentou dessa questão que você não tem muito espanhol, mas a gente sabe que o Brasil tá cheio de, por conta, né, da situação da crise do país, né? A Venezuela entrou numa crise sem precedentes, ainda está longe de voltar à normalidade, né? Mas a Venezuela, ela trouxe muitas pessoas da língua espanhola para cá, né? E você consegue, assim, quando você conseguiu ter bastante contato com eles, você que é espanhol, tem mais contato com o idioma e tudo mais? Sim, eu já, aqui, por exemplo, como eu estou te falando, no trabalho que eu tô, né, no meu trabalho, eu acho que tem uns 4 venezuelanos. Eu fico conversando com eles, né, trocando ideias, como que eles estão, né, porque eu fico interessado em saber como que tá, né, uma coisa é sair, né, do seu país para buscar melhorias para você, e outra coisa é sair, né, para poder viver no Brasil, né, quando você tem esse desejo de morar. Mas agora, quando você sai do seu país, em busca de uma melhoria, né, eu queria saber como que é, direto eu converso com eles, né, para entender, né, um pouco. E também eles se sentiam um pouco mais incluídos, né, mais inclusos. Eu acredito que o povo brasileiro receba muito bem o pessoal estrangeiro e tudo mais, sendo que o brasileiro nunca tem essa coisa, assim, por exemplo, a gente vê igual nos Estados Unidos, que o pessoal tem mais preconceito contra imigrante, o brasileiro é bem mais tranquilo, bem mais sossegado em relação a isso, pelo que eu percebo. Fala, professor André. Eu vou aproveitar agora e tirar uma curiosidade minha, que é assim, é aquela coisa, né? Nós, brasileiros, fomos colonizados por Portugal, e quando a gente vê um português, a gente vive tirando sarro, tendo aquelas brincadeiras e tudo mais, especialmente também por causa das palavras do idioma. E a minha curiosidade é saber como que é a relação ali, né, de você como espanhol com o pessoal da Venezuela com a questão do idioma, né? Porque provavelmente aconteceu um processo parecido com o nosso ali de mudar as palavras, ter outros significados, e se isso causaria algum tipo de situação engraçada. Tem algumas palavras, né, que às vezes eles pronunciam de um jeito diferente que nós, ou tem um dialecto que eles pegam, né, diferente do nosso. Então, tem situação que às vezes ele está me conversando, eu fico tentando associar, né, para não deixar ele vergonha, né, porque ele está falando, né, espanhol dele, mas é legal a vezes ver o mesmo idioma, né? E entender outra coisa diferente. Realmente, tem uma vez que aconteceu coisa meio constrangedora, mas eu cuidar de que conversar aqui, o brasileiro, se você falar desse jeito, melhor não falar essa frase, sabe, tal, né? Não sei se vocês já ouviram em espanhol, eles falam aquele ônibus, né, em espanhol, né? Então eu já falei com ele, aqui no Brasil não fala isso, né? É bom você não falar. Porque para nós é esboço, né? Mas para eles significa outra coisa. Né? Mas conversando, não. Tirar sarro, como fala aqui, não. Bom, antes de seguir, eu tenho uma última pergunta. Você falou das palavras. Agora me desculpa se eu falar um palavrão na língua de vocês, porque eu não sei realmente o que significa, tá? Mas a gente tem uma série chamada Narcos, Sim. que é muito famosa, fala sobre o espanhol da Colômbia, e 90% eles falam a palavra chamada cabron. É cabron, 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 né? O que é cabron? Que eu não sei até hoje. Cabrão, tá chamando chifrudo. Chifrudo? Caraca, mano.
caraca, os caras chamam de chifrudo toda hora, o chifrudo. Caraca, porque toda hora eles falam nessa série essa palavra. Tipo, eu fico, cara, é pra contar quantas vezes falam por episódio, falam umas 30, 40, cabrão. Eu falo, porra, mas caraca, todo mundo é cabrão nesse negócio aqui, cara. Né, e é meio complicado porque assim, você não sabe o que é um palavrão, o que o cara tá falando, ô mano, ô gente fina, aí você não sabe o que o cara tá falando, mas você escuta falando bastante, assim, na série. Exatamente, igual que aqui no português, no Brasil tem como se fosse um xingamento, só que na hora que você fala, vira como se fosse uma brincadeira, igual, não tem o do Rio, parece que fala muito... como que fala aquele, como se fosse um xingamento, né, porra, pra cá, porra, pra lá, pra tudo, né, e aí, porra, não sei o que, né, então, um xingamento que virou mais hábito de conversa, né. É interessante, assim, né, e seguindo aqui agora pro momento capcioso, a pergunta, o pessoal já pensou, não, vamos falar espanhol. Cara, só que eu não vou me arriscar a falar espanhol, porque o meu espanhol já ia ser bem, já o meu inglês já é ruim, né? Tirar o meu espanhol. Mas uma pergunta que eu ia te fazer, né? Teu coração é mais brasileiro ou é mais espanhol? Aí fica dividido, sabia? Não, Fica tem que dividido. escolher um. Tem que só um lado? Só o lado, pô. Esse negócio que não, é os dois, aí vai ficar muito fácil, pô. O meu coração é da minha brasileira. Aí já era. Tá. Já tá, né? Tá certo, tá certo. Olha, bom, eu queria te agradecer, Victor, pela tua presença aqui hoje no nosso podcast. Eu fico muito feliz que você tenha topado participar, né? Você é o primeiro convidado internacional do Gimito, né? Primeiro convidado gringo. A gente tem mania de falar gringo, tá? Não é nenhuma ofensa, é uma mania nossa de fumar aqui é de fora. Eu queria agradecer em nome do podcast Gimito, né? Espero que logo tiver nas redes sociais, publicando seus conteúdos, achei muito legal tudo também. Desejo sucesso também, achei você uma pessoa muito divertida, muito bacana, muito simpática. Também quero agradecer ao André e a Thalita por estarem presentes aqui comigo hoje. Mais uma vez, quero agradecer em nome do podcast Gimito a presença do Victor aqui. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação estar entrevistando você. E é isso, meus queridos. Vamos ficando por aqui e até a próxima.